Olá! Hoje a gente presta uma homenagem ao poeta grunge que uniu todas as tribos. Em 5 de abril de 1994, o mundo perdeu um dos nomes mais importantes da história do rock. Kurt Cobain, líder do Nirvana, marcou uma geração e deixou um grande legado artístico. Com a música, ele fez com que muitas pessoas se sentissem representadas. E sua morte trágica, aos 27 anos, levanta até hoje várias discussões sobre saúde mental e dependência química. Nós conversamos com dois admiradores da história e da obra do Kurt, a Lívia Junqueira e o Paulo Bonfá. Ele era um menino que cresceu com bastante problema em casa. Ele teve problemas com TDAH, ele era muito hiperativo e desde novo a família teve certos problemas para lidar com aquela agitação do Kurt Cobain. Ele era um jovem que desde o início da sua vida ele teve interesse por música e ele começou a usar da música para se expressar até o momento que houve a separação dos pais dele, foi muito importante para a vida dele. A partir desse momento ele começou a se tornar um menino mais rebelde e por causa disso a mãe, tanto a mãe quanto o pai tinham problemas ainda de lidar agora com essa nova rebeldia. Eles começaram a mandar o Kurt para viver com o pai por um tempo, o pai não aguentava, mandava para a mãe. Kurt era um menino que sofreu muito bullying, ele conta que era amigo de um menino gay e por causa disso a escola acreditava que ele também era gay, por causa disso ele sofreu muito bullying na época. E nessa época ele já começou a demonstrar que estava sentindo problemas com saúde mental. Quanto a essa bagunça da casa dele, ele ia morando um pouco com os pais, um pouco com a mãe, um pouco com o pai, um pouco com a avó, um pouco com a tia, acabou que ele ficou morando com ninguém, passou algumas noites morando na rua, inclusive ele dormiu debaixo de uma ponte por alguns dias. Então o Kurt viveu um pouco na rua até que ele conheceu a sua então namorada na época, que ele escreveu algumas músicas para ela também, e ela apoiou ele naquela época. E naquela época ele começou a desenvolver a banda Nirvana, que antes chamava Fecal Matter. Ainda bem que ele escolheu mudar o nome. O baixista do Nirvana, né? Ele conheceu o Kurt na escola. Eles eram os dois estranhões da escola, então aqueles caras que sentavam lá que ninguém queria falar com eles. O Kurt ficava no canto dele, o Kurt também era caladão. E aí os dois juntaram, viram que tinha interesses em comum, falaram, vamos fazer uma banda. E aí, o Chris geralmente ele era o cara mais centrado da banda ali. É o cara que o Kurt tinha as extravagâncias dele, né, com relação a drogas e aquela coisa toda. E o Chris era o cara que o Kurt gostava muito dele, né, ouvia muito ele. Então o Chris era o cara que meio que dava aquela encoberta ali, ajudava, falava. Era meio que o paizão do Kurt. Até hoje, se você for ver, ele não dá entrevistas assim muito íntimas falando do Kurt. É tudo muito solto, muito coisa rápida ali. Ele não costuma falar nisso porque é algo que ele já disse que machuca ele até hoje. E nessa época testaram vários bateristas, né? Acho que era o Chad que estava na época gravando o Bleach. E só que logo depois tiveram lá uma desavença, Kurt e o Chad. O Chad saiu. E aí o Kurt foi num show de uma banda punk, na época lá, num show bem underground mesmo, viu o Dave Grohl tocando, falou, cara, quero esse cara na banda, o cara é um ótimo baterista. Trouxe ele pro Nirvana e a partir daí o Nirvana, assim, deu um salto musical muito grande, né? Aos poucos eles faziam os seus pequenos shows e, assim, ganharam a popularidade que ganharam após o Nevermind, que é o álbum mais famoso deles. Quando ele entregou o primeiro tape dele, na época tape, na fita, com o primeiro álbum, primeiro corte do primeiro álbum, ele entregou para a mãe dele e a mãe dele disse que ela começou a chorar e ela disse pro Kurt, eu espero que você esteja preparado porque eu sei que você não tá pronto. E a Courtney Love se encontraram após o segundo álbum do Nirvana, que é durante a explosão do Nevermind. Acontece que o relacionamento desde sempre foi muito complicado. A gente inclusive tem relato da polícia sendo chamada por agressão, um relato em que ele disse ter sido agredida por ela, foi um relacionamento muito complicado. Então o relacionamento foi um caos
desde o início, pessoalmente falando. Agora, para a carreira do Kurt, isso também afetou negativamente. A Courtney Love tinha alguns problemas com os membros da banda do Nirvana, eles tinham problemas com a Courtney. Inclusive, no casamento, só o Dave Grohl estava presente, o Chris Novoselic não compareceu ao casamento para mostrar que não apoiava a relação dos dois, num momento muito delicado, e isso com certeza afetou a relação de amizade entre os membros da banda. É claro que isso não durou muito tempo, já que eles iam fazer uma turnê e acabou que o Kurt Cobain teve uma bronquite brava, até porque o Kurt era um rapaz que tinha muitos problemas gástricos, né? Até parte do motivo que ele alega ter começado a utilizar heroína para se automedicar com as dores no estômago que ele sentia, e muito provavelmente por causa desses problemas gástricos ele teve problemas na garganta, o que pode ter levado uma bronquite complicada na época. Eles tiveram que cancelar a turnê, e quando eles cancelaram a turnê, a gente tem todo o caso da clínica de reabilitação, da Courtney ameaçando o Kurt Cobain a cortar a relação com a filha, caso ele não parasse de utilizar heroína, enquanto ela também utilizava heroína. Então a relação dos dois foi muito complicada, e realmente afetou tanto a carreira quanto o psicológico do Kurt naquele momento, que levou ele para a reabilitação, aquela última reabilitação do Kurt Cobain. Levou ele no carro e inclusive teve uma briga com ele física no aeroporto, forçou ele a entrar no avião, e gente viu, foi uma loucura. Mas eles realmente se importavam muito com o Kurt Cobain, eles viam um amigo, né? Não era só um membro, não era só o vocalista da banda, era um grande amigo, e eles foram amigos por muitos anos, e a morte dele com certeza foi devastadora para ambos, né, os últimos membros que né, ficaram, né? Tanto que nenhum dos dois fala muito a respeito do Kurt Cobain. No próximo bloco, nossos convidados falam sobre o movimento grunge e o legado que o Kurt deixou com o Nirvana. Fique ligado! E estamos de volta hoje falando sobre Kurt Cobain, líder do Nirvana. Mesmo sendo vocalista de uma das bandas de maior sucesso da época, Kurt assumiu uma postura muito diferente do que até então se esperava de um rockstar. Isso se deve a causas em que ele acreditava. No álbum Incesticide, lançado no final de 1992, o Nirvana deixa uma mensagem bem clara para o público. Se algum de vocês de alguma forma odeia homossexuais, pessoas de outra cor ou mulheres, por favor nos deixe em paz. Não compre os nossos discos e não venha aos nossos shows. O Kurt Cobain é o exemplo para mim de rock com pauta, certo? Eu acho que ele era um cara muito responsável, a forma como ele escrevia, e ele realmente acreditava nessas causas. Nós temos vídeos de momentos de apresentações da banda em que ele vê uma menina sendo apalpada por alguém, ele para o show. Então ele era um cara muito responsável, e eu acho que o rock traz isso também. Sempre foi um gênero da música que foi criado por minorias. O rock foi criado por minorias. Falando ali de início dos anos 90, fim dos anos 80, os anos 80 foi uma época onde era tudo muito exagerado, muito extravagante, né? Então era tudo muito colorido, se a gente lembrar aí das bandas de glam metal, bandas pop, quem dominava nessa época, o rock era com a estética exagerada. E já tinha uma galera que já tava contra aquilo, pô. Principalmente a galera em Seattle, né? Que tinha uma estética totalmente contrária àquele exagero. E não só falo de música, né? Musical, o exagero de músicas cheias de solo, por exemplo, quanto também o exagero mesmo da estética da moda ali. E aí o Kurt, ele popularizou, né, aquilo que a galera já estava sentindo, que era de contra aquela cultura naquela época. O grunge, ele foi um movimento musical, só que acima de musical ele também foi um movimento cultural, né? Até mais do que musical, eu diria, porque no conceito musical o grunge não tem assim uma homogeneidade sonora, né? Então se você pegar Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, eles vão ver que são bandas totalmente diferentes uma da outra,
que nada vão lembrar uma outra. Mas o que o grunge trouxe que juntou tudo isso aí? É literalmente a estética, né? Eu vou comprar no meu brechó roupa velha contra o consumismo e blusa xadrez. O negócio da blusa xadrez, né, inclusive poucas pessoas sabem, porque a região de Seattle é uma região de pessoas que trabalhavam com madeireiras, né? Então era assim meio que o uniforme dessa galera, uma região fria, né, que fica ali perto, próximo já do Canadá. Então já era a estética dali que se popularizou depois com a chegada da música daquilo no mainstream. Eu penso que o Nirvana, ele estava no lugar certo, na hora certa, e tinha as ferramentas certas na hora para estourar. Porque se a gente for pensar bem, esse movimento de pequenos grupos culturais já tinha dado início naquela época. E foi quando o Nirvana explodiu, foi justamente naquilo ali, com o apoio da MTV. Fizeram ali um casamento perfeito de passar o grande sucesso, né, o Smells Like Teen Spirit, o tempo todo, e aquilo ali acabou se tornando a voz da nação. Então juntou muito bem ali a fúria do Nirvana, o contexto que os anos 90 exigiam e a MTV ali como ferramenta de mainstream, e aí causou esse alvoroço que foi o Nirvana. O Kurt, ele não recebeu bem essa tensão toda midiática que tinha em cima deles. E pro Kurt, a energia que o Nirvana emanava era muito melhor dentro de pequenos palcos, né? Palcos ali quase que undergrounds mesmo. Então, se você pegar os shows antigos do Nirvana, você vai ver que teve muitos shows que foram em pequenos palcos. E quando eles foram tocar, por exemplo, aqui no Brasil, onde eles tiveram o maior público deles, né? Os caras não sabiam o que fazer. Ficaram doidos, tipo, tinha 100 mil pessoas na frente deles, num país que, pô, na época o Brasil ainda não tinha toda a dinâmica que tem hoje. Então eles vieram pra cá, viram 100 mil pessoas na frente. Só que uma coisa que o Kurt falava, por exemplo, é que ele viu o Chris muito longe, né? Eles estavam acostumados a tocar em lugares pequenos, então ficavam um perto do outro aqui, passava ali às vezes setlist na hora, rolava aquela coisa doida. Já no palco aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, não estava bem longe do outro, né? Lembrando que o Nirvana é uma banda de 3 pessoas na época, né? O que ele fez em São Paulo é um show assim horroroso, musicalmente falando, que virou até uma espécie de souvenir para quem é fã do Nirvana achar algo desse show, porque não tem nada, é muito difícil achar qualquer documentação desse show. O que se tem são só pessoas falando e relatando aquilo, é só depoimentos. O que não aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, que esse show sim foi gravado, né, pela TV Globo, que em dado instante, Kurt Cobain simula ali um gesto sexual e a TV Globo corta o show e passa um filme qualquer lá. Cara, o Nevermind, ele teve muita intromissão, poderia falar assim, né, do produtor da Geffen Music, né, para transformar aquilo ali, aquela música de Seattle, numa música comercialmente volúvel, né, aquela coisa para atrair realmente adolescentes ali. Já no In Utero, o Kurt, ele já mesclou um pouco isso mais, né? Tipo, as ordens da Geffen, mas também ao mesmo tempo colocando um pouco mais da sua essência ali. Tanto é que o Nevermind, o Kurt terminou em 2 semanas. Fez as músicas, melodia ali, muitas letras, ele dizia até que assim, não tem significado nenhum, todo mundo queria colocar significado nas músicas dele. Ele falava, não tem significado, eu só fiz rápido pra me vender disco. Ele falava isso, né? Já o In Utero não, o In Utero foi um trabalho assim que saiu mais ali da essência do Nirvana, com as composições mais do coração dele mesmo, junto com os outros membros. Na época entrou o Pat Smear, né? O Pat Smear trouxe também ali uma ajuda ao Kurt com relação à guitarra rítmica. Então isso ajudou ali a incorporar o som do Nirvana e transformar em algo mais maduro. Inclusive o Nirvana abre o In Utero com a música Servant the Servants, falando exatamente isso. A primeira estrofe da música fala, eu já fui angústia adolescente, já passou do tempo, hoje eu sou velho e cansado. É a primeira estrofe da primeira música do In Utero. O acústico foi no mesmo ano do In Utero, né? A gravação ocorreu em 93, mas foi lançado de maneira póstuma, né? E em 94, e acabou virando sucesso, obviamente, por motivos óbvios, né? E esse acústico é interessante que o Nirvana acabou evitando colocar músicas que eram seus hits, né? O único hit que tem no acústico é a Camel's War, do Nevermind. Todos os restos ou são músicas assim de lado B ou são covers. O Kurt nessa época, né, já tinha passado por reabilitação, não deu certo, já tinha tido overdose.
voltaria a ter uma overdose no início de 94, antes de acontecer o fatídico dia. Então o Kurt já pediu a MTV para que aquele cenário fosse um cenário de funeral, já mostrando que ele já não estava assim muito contente com a vida dele, não. Tipo, pessoal, profissional e passional bem complicado. Eu acredito que o grunge foi sempre aquela ideia de rebelião jovem. Ele queria se expressar como ele não pôde se expressar quando ele era criança, quando ninguém ouvia. E o grunge continua ainda trazendo aquela melancolia que é inevitável para o rock, que é muito importante, mas também aquela rebeldia, aquela raiva que torna o rock o que a gente conhece, aquela coisa eletrizante, aquele ritmo cativante. A diferença do grunge, por exemplo, pro punk, né, que ocorreu, que o punk falava deles, ou seja, da sociedade, né, tava em terceira pessoa. Já o grunge não, o grunge falava do eu, né, era a luta contra mim mesmo. Isso aí ecoou nas músicas. Se você pegar músicas pop hoje, Post Malone, várias celebridades pop, Lady Gaga, enfim, todo mundo tem essa estética um pouco mais extravagante de contracultura. Você vai perceber que isso pega muito de Kurt Cobain. Inclusive o Post Malone, na pandemia, ele fez uma live toda dedicada ao Nirvana. Então mostrando que o Nirvana, né, ele não só passou isso adiante no rock and roll, mas também na música pop que a gente tem hoje. E também uma coisa que a gente nota na música pop, seja ela americana, britânica ou até mesmo brasileira, é a simplicidade, né? O que o Nirvana fez assim, que fez ele ecoar muito mais fácil que as outras bandas. As músicas eram muito fáceis, né? Eram músicas muito simples, com 3, 4 acordes ali, 5 acordes, com uma melodia muito boa, né? E aí, se você perceber as músicas hoje, as que mais fazem sucesso seguem essa mesma linha, né? Música com poucos acordes ali, simples, mas com uma melodia maravilhosa que fazem as pessoas querem cantar, poder, um adolescente, pegar uma viola ali e já começar a tocar. Essa live do Post Malone que o Bonfá mencionou foi feita em 2020 e teve a participação do Travis Barker, baterista do Blink-182. Ela ainda está disponível no canal do Post Malone no YouTube. Vale a pena dar uma olhada. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.